Fui numa loja de material de construção, né? Comprar, comprar o material para pescaria. Inclusive comprei uma bota. Mas essa não é a questão. A questão é a seguinte: é que eu notei que o cara lá ele tinha um caderninho, né? Um caderninho em várias páginas tinham lá o nome das pessoas que deviam, né? Dos devedores, né? E aí eu fiquei assim, poxa, bicho, ainda tem gente que compra no fiado, né? É o famoso fiado. E o caderninho lá cheio de páginas, cheio de gente devendo. E essa é a realidade do brasileiro. O brasileiro deve muito. Eu até lembrei do caso de um brasileiro, recente inclusive, né? Ele gravou até vídeo. Eu não vou colocar o vídeo aqui, nem o áudio do vídeo, porque é muito longo a história dele, né? Cerca de 15 minutos ele contando a história, mas eu vou resumir tudo. Ele saiu do Brasil porque estava vivendo uma vida precária, né? O brasileiro médio vive uma vida precária. E ele saiu, ele foi para os Estados Unidos viver ilegal. Só que ele nos Estados Unidos ele virou, deu uma virada de vida, né? Porque começou a ganhar muito bem, apesar de trabalhar muito. Ele trabalhava muito porque o trabalho lá é por hora, ou seja, você ganha por hora. E aí ele trabalhava muito, né, na pizzaria, fazendo entregas, ganhando gorjeta e ganhando por hora lá. Ao ponto de ele dizer no vídeo que chegava a fazer US$ 7.000, US$ 7.000 por mês. É um dinheiro muito, mas muito, mas muito bom. Mais de R$ 20.000, né, convertendo. Então o cara tava de vento em polpa, né? Ganhando um dinheirão, trabalhando muito, mas ganhando um dinheirão nos Estados Unidos. E ele usou esse dinheiro para comprar carrão, alugar casa de primeira, né, apartamento de primeira, viver uma vida de luxo, né? O cara estava vivendo uma vida de luxo, até que ele cometeu um erro na vida dele. Até então ele só vinha, na verdade ele já estava cometendo o erro de, pô, você está ganhando muito dinheiro, você vai viver vida de luxo, né? Beleza, o dinheiro é de cada um, tal, cada um faz o que quer com o próprio dinheiro, até porque é você quem trabalha, é você quem tem que decidir o que é que você vai fazer com o seu dinheiro. O que a gente está colocando aqui são pontos de vista, né? Mas aí o cara ganhando muito dinheiro, ao invés de fazer uma economia, né? Fazer uma economia, criar um patrimônio, mas não, o cara tava lá vivendo é, na curtição com o dinheiro que ele ganhava, né? Vivendo no luxo, vivendo uma vida boa, no sentido de glamour, né? Nesse caso, a gente nunca. É muito fácil dizer, ah, se eu tivesse no seu lugar, se eu tivesse assim, ah, se eu tivesse assado, né? Não é o ideal, né? Mas opiniões a gente tem, né? Então, se eu estivesse no lugar do cara, porra, estocar dinheiro, pô, estocar dinheiro, fazer um patrimônio, viver no básico mesmo, na base. Tem até eu vou até citar um caso mais à frente aqui nesse vídeo, mas para não perder o fio da meada aqui. Então ele começou a usar o dinheiro que ele ganhava, né, os US$ 7.000, e não economizava, né? Foi então que ele encontrou uma digníssima lá nos Estados Unidos, né? Começou a namorar. Resumindo o caso, ela pressionou o cara para o cara casar com ela. O cara achou bom porque ele conseguiria o passe livre, né? O green card lá para ficar nos Estados Unidos, né? Para ser para se naturalizar, né? Para ter o visto, né? Para ser permanente lá, que ele estava ilegal. Então ele não pensou duas vezes e acabou casando. Só que antes de casar com essa digníssima aí, ela exigiu várias coisas, né? Ele diz no vídeo que ela exigiu que ele se mudasse, exigiu que ele pagasse as custas do casamento, exigiu que ele levasse a família dele, o pai e a mãe, né? Pagasse o
o translado do pai e da mãe para participar do casamento. Teve que colocar dinheiro no próprio casamento. E aí foi gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, ao ponto de pegar dinheiro emprestado. Ele passou a pegar dinheiro emprestado para fazer o casamento. E fez o casamento, né? Com toda a pompa, com toda a riqueza e tal. Casou, se juntou com a digníssima lá. Porém, depois da festa, depois do casamento, estava lá ele lascado, endividado. E para completar, o casamento durou 3 meses. Mais ou menos 3 meses. E ela pediu divórcio. Se divorciou do cara. O cara estava devendo, né, centenas de milhares de reais. O cara estava sem um apartamento, o cara estava sem a casa dele. O cara foi dormir no carro. Passou a dormir no carro. Né, e engordou, né? Tem aquele baque depois que você tem uma separação, né? Pô, além da separação, o dinheiro que você colocou ali, né? Os investimentos que você fez, e deu em nada. Então tem aquele baque, o cara começou a engordar, o cara começou a ter menos vontade de trabalhar, né? Comer muita besteira, não tinha um canto porque ele não podia ter, ele não tinha dinheiro para alugar casa, para morar mais. E é isso, bicho, desgraçou a vida do cara. O que é que aconteceu? Ele deu um jeito de voltar para o Brasil. Voltou para o Brasil e hoje tá morando com os pais, né? Conseguiu um emprego em algum supermercado aí, repositor, essas coisas assim, salário mínimo, né? E tá nessa vida aí. Não consegue, tem uma dívida de mais de 100 e tantos mil reais. 100 e tantos mil reais a dívida dele. Ele disse que não consegue pagar. Pensou em acabar consigo mesmo, né? Mas desistiu e desgraçou a vida. Desgraçou a vida o cara. O cara desgraçou a vida. Tava de boa, tava vivendo, tava tranquilão, tava sossegado, ganhando muito dinheiro, né? E assim, em um passe de mágica, o cara desgraçou tudo e voltou para o Brasil, estando pior do que na época que ele ainda não tinha ido para os Estados Unidos. Desgraçou de um jeito, bicho, a vida dele. E fica o aprendizado, né? Esses exemplos assim, né? Fica o aprendizado, bicho. Os caras, a gente, pô, tem, por exemplo, né? Aqui no meio tem muitos produtores de conteúdo que eles falam uma coisa e fazem outra, né? Por exemplo, tem uns caras aí, o Calvo lá, aí tem o tal do Sedutor, né? Agora também, né? Teve o Vink lá, né? Tem vários, tem muitos na verdade, né? Muitos produtores aqui que falavam, red flag, vejam isso, vejam aquilo, tome cuidado e blá 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 e blá blá blá. Quando você vai ver, o cara tá lá, é sempre esculhambado, né, bicho? É sempre esculhambado, agarrado com uma digníssima cheia de red flag, tatuagem de borboleta, femimi, exibicionista, né? Os caras falam sobre bandeiras vermelhas, aconselham e depois eles acabam indo cair nos braços da pessoa que eles mais criticavam, né? Que eles mais alertavam os outros. Então é esculhambado esse negócio aí, é esculhambado. Se a gente chegar aqui e falar assim, pô, esse cara que foi para os Estados Unidos, pô, velho, o mal foi ele ter se relacionado. No meu ponto de vista, não. Até porque seremos hipócritas. Pô, você tá com seu, você tá vivendo bem, você tá tranquilão, tá sossegado aí, né? Você ainda é homem, pô. Então, nós somos homens, nós temos desejos carnais, inclusive, né? Nós temos, né? Temos testosterona, hétero. Não tem o que fazer. A não ser que você consiga ser celibatário, né? Mas não tem o que fazer. Uma hora ou outra você vai querer
dar uma saidinha, sair com alguém. Hoje tem muitos riscos, né? Aí muitos acabam entrando numa monogamia porque ficar assim com um e com outro ali, aqui, assim, você corre muito risco. Aí, às vezes o cara procura uma monogamia. Tem os que procuram ficar assim mesmo, com um e com outro, que eu acho mais arriscado. Então, às vezes acontece, né, o cara estacionar. Só que antes de fazer isso, os caras não têm a mentalidade. Os caras vão na emoção, pô. Inclusive os caras que estão ensinando aqui. Os caras que dão conselho aqui, os caras vão na emoção, cara. Por apenas ser validado. Tomou uma validação ali e já está em cima. Ah, é o meu amor da minha vida. Os caras não querem saber do histórico. Os caras não querem saber do comportamento. Os caras não querem saber das amizades. Os caras não querem saber da família. Os caras não querem saber se respeita a Bíblia, pelo menos. Porque assim, no meu ponto de vista é o seguinte. Isso não garante nada. Não garante nada, mas é o primeiro passo. Respeitar a Bíblia, respeitar uma religião. Ah, tem ateu aí e tal. Beleza, cara, beleza. Eu vou pelo conceito. Se a digníssima ela observa a Bíblia e ela é temente àquilo ali, ela segue aquilo ali, já é um bom início. No meu ponto de vista, já é um bom início. Quer dizer que vai te garantir, não garante nada, mas é o pontapé inicial, é o início de tudo. Respeitar, né? Seguir uma religião, ser seguidora, ser fiel a Cristo, à Bíblia, né? No caso aqui, mais ocidental, né? Que temos mais cristãos. É o primeiro passo, porque ali realmente dá dicas, dá ensinamentos a fugir da promiscuidade. Então já é um início. Agora, então se seguir, então é só isso. Não, não é só isso não, porque tem muitos que estão ali seguindo, que quando saem da igreja, né, fazem e desfazem. Fazem e desfazem. Depois que saem da igreja. É com um e com o outro, é fazendo isso e aquilo, tal. Então, não é somente seguir a Bíblia, seguir uma religião. Não é somente isso. Mas tem que ter a obrigação, tem que ser obrigatório isso aí. Esse é o pontapé inicial. Aí depois o cara tem que analisar o comportamento, tem que ver o histórico, tem que ver a realidade, tem que ver do que gosta, tem que ver as amizades, tem que ver os locais que vai, né? Tem que ver o comportamento, tem que ver a família, tem que ver os gostos pessoais, o que ouve, né? Os hobbies, o que faz. Então o cara vai vendo. Pô. Ah, mas tem gente que faz isso aí e dá errado. Tem, pô. Nada na vida é certo. Nada na vida é certo. O que a gente faz na nossa vida é tancar. Uma vez eu tava colocando um portão, né? Na minha casa, né? Nos locais da minha casa, e aí um coroa passou, né? Aí é pra dificultar, E aí eu tive aquela epifania, eu fiquei, pô, pra dificultar, eu tô colocando um portão aqui, pô, pra não entrar nada. Mas realmente, cara, é pra dificultar. Se você chegar com o equipamento lá, você consegue abrir o portão. Você consegue amassar né, e alargar o portão com certas ferramentas. Então, na verdade, é para dificultar o roubo, o assalto, né, etc. Mas, ou seja, a pessoa que tentasse entrar, né, demoraria mais, teria mais dificuldade e tal. Então, na vida, tudo é isso, cara. Nada é certo. Nada é certo. Quando se fala de relacionamento, mesmo você tendo com uma pessoa, você estando com uma pessoa religiosa, seguidora, pessoa boa de família, uma pessoa com boas amizades, uma pessoa que tem bons gostos, uma pessoa que frequenta os locais, que não são locais promíscuos, enfim, que tem uma família presente, que não tem um passado, né, de páginas e páginas, enfim, uma pessoa com uma boa mentalidade. Mesmo assim ainda tem, bicho. Isso aí é só a questão de você... todas essas qualidades é a questão do portão. É você colocar um portão em cima do outro para ficar cada vez mais difícil, né, de você ser assaltado. Mas o risco ainda está ali.
risco de ser assaltado ainda está ali, permanece. Mas não, mas os caras, pô, é isso que eu fico boquiaberto, né? Os caras que sabem disso, falavam sobre isso, escreveram livros sobre isso, né? Estavam solteiros. A primeira coisa que eles fazem quando eles decidem voltar para o jogo é colar com digníssima, exatamente com o mesmo perfil que eles tanto criticavam, pô. É assim, é uma esculhambação, pô. É de esculhambar, é de cair o bereguedel da traseira, né? É complicado, pô. Como é que o cara criticou tanto, alertou tanto, e ele mesmo faz isso? É o tal do ditado, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso nada mais é do que hipocrisia. Agora sim, é, se você prega, né, tomar cuidado e tal, prega que pô, você veja isso aqui, meu comportamento, veja isso, aquilo, outro, e você ainda diz o seguinte, como tem outros produtores de conteúdo que falam, pô, se aparecer alguém legal, tente para ver, né? Veja aí quais são as ideias dela, veja aí se ela tem sinais de que tem características que poderão colocar você em apuros. Perceba aí, tente, teste aí para ver. Vai testando, né? Mas terrível mesmo é o cara que decide entrar num negócio desse e vai apenas pela emoção, pela carência, né? Vai pela carência. E aí quando o cara vai pela carência e pela emoção, o que vier é lucro. O que aparecer o cara vai abraçar. O cara abraça. E aí o resultado, o calvo lá, você viu no que deu, né? Inclusive prejudicou a rapaziada toda, você viu no que deu. Agora diz que o sedutor aí também tá, né? Uma digníssima aí com tatuagem, né? Com sinais de alerta gravíssimos, né? Se exibindo em rede social, né? A outra lá do outro lá também se exibindo, e por aí vai, pô. Esses são os produtores que a gente tem. Porque é como diria o Carioca, né? Tem um vídeo do Carioca, né? Que na verdade é o áudio, né? Que saiu na outra rede social lá, né? A Verdinha. A rede social Verdinha, né? Ele dando conselho, né? Porra, ele merece tudo isso. Ele não tá vendo que aí é digníssima para fazer história. É para fazer história aí, pô. Como é que o cara vai colar? Né? A digníssima que você tem que colar é recatada, é da igreja, é de bom comportamento, bom histórico, né? Não é zoada, não tem problemas no passado, não frequência. Aí ele vai dizendo a característica, né? É mais ou menos isso que o Carioca lá falou. É mais ou menos isso aí. A realidade é essa, né? E no caso aí do brasileiro, né? O brasileiro, ele provavelmente, o brasileiro que estava lá nos Estados Unidos, né? Provavelmente ele caiu no canto da sereia. Provavelmente, cara. Ah, mas é gringa, né? Vou conseguir o green card. O que aconteceu na verdade? Ela enganou o cara, ela queria um casamento pomposo, ela queria festa, né, pomposa, ela queria o dinheiro do cara, o cara tá ganhando 7 mil por mês. Usufruiu, né? Usufruiu dos bens, do dinheiro do cara, o cara se endividou, se lascou todo. Ela viu que o cara tava financeiramente quebrado, pulou fora, pô. O mecanismo é o mesmo no mundo inteiro, não importa qual país você esteja. O mecanismo é o mesmo. Você quebrou, cai fora. Porque é assim, bicho. E o cara, você vê, né, ele falando, ele tá acima do PT 130 quilos. Ou seja, um integrante da betalhada, né? Porque assim, o cara, para conseguir um casamento, para conseguir um relacionamento, para entrar num relacionamento sério, etc.,
no meu ponto de vista, o cara que ele não, na verdade é o seguinte, o cara, ele, para chamar a atenção, isso é natural. Para chamar a atenção, né, da digníssima, o cara vai ter um gastozinho acima, vai gastar um pouquinho, não tem o que fazer. É da natureza do homem, o homem acaba gastando, né? Mas o problema é que quanto mais você sabe que você não tem chance, você não teria chance de modos normais, mais você gasta, mais você tenta impressionar. Esse é o problema do beta. Ele vai gastar até o que ele não tem. E veja que o cara já tinha muito, né? Inclusive está passando aqui na minha cabeça alguns exemplos de caras assim. Para impressionar, ele vai pedir dinheiro emprestado, como ele pediu, como esse brasileiro aí ele pediu. Vai pedir dinheiro a agiota, vai pedir dinheiro emprestado à família. Ele disse que está devendo até os pais. Veja, pediu dinheiro a todo mundo. O cara ganhando rio de dinheiro, cara, 7 mil por mês, 20 mil, mais de 20 mil reais por mês. O cara ganhando rios de dinheiro, mesmo assim, ainda teve que pegar dinheiro emprestado, se endividar para fazer o casamento. Aí você me diga, o cara fazendo tudo isso aí, a honrada lá gostava dele mesmo ou do que ele estava provendo? Do que ele estava disponibilizando? Ou do dinheiro dele? Ou do dinheiro que estava com ele? Porque quando secou, quando acabou a fonte do dinheiro, ela pulou fora, né? Ela caiu fora. É por isso que eu digo, por isso que eu penso, por isso que eu faço a reflexão. Bicho, quando a pessoa gosta de você, ela vai estar com você até debaixo da ponte. Ela vai para onde você... O que você fizer, ela vai estar ali com você. Mas tem que fazer o casamento. Bicho, vai fazer casamento? Vocês dois chama um religioso aí, dá 50, uma onça na mão dele. Vai num lugar parado lá, um lugar paradisíaco, sem gastar com nada. Né? Ele abre a Bíblia ali e acabou. Perante a Deus, perante a natureza, e vocês estão casados, beija a noiva. Vocês dois ali, é o casamento. Sem conto, R$ 100. Pronto, é o dinheiro que você gastou. Se os caras... Tem muita gente aqui que está namorando, né? Seguindo aqui, né? Se você propor... Porque o cara quando está namorando, ele acaba recebendo pressão para galgar o namoro, para ir para noivado, para ir casamento, etc. Né? Fale mesmo em tom de brincadeira. Um casamento nesses modos. Né? Não, nós vamos casar, beleza. Mas vai ser o seguinte, nós dois lá no meio da natureza, com um padre lá, vou convidar um padre. Talvez um fotógrafo também, né? Só nós dois lá no meio do mundo. E o padre vai dizer amém e tá bom, e acabou, tá casado. Aposto que 99% não vai querer. 99% não vai querer. E aí você já tira daí, né? Você já tira daí, porque ela quer estar com você ou ela quer ficar com o que você tem, ou ela quer a opulência, a riqueza, mostrar para todo mundo que financeiramente está bem. É o caso aí do beta lá, do beta brasileiro dos Estados Unidos, né? A digníssima exigiu dele, exigiu. O cara vivendo bem, bicho, nos Estados Unidos, vivendo bem. Se meteu em dívida, meteu o casamento, né, e se lascou todo. E aí acaba. Porque são duas coisas, né? Se ele realmente tivesse conhecimento do que a gente fala aqui, se ele já seguisse os caras aqui, por exemplo. E aí ele chegaria para ela, e aí, vamos casar? Ela, vamos sim. Tá bom então. Vou gastar $100 aqui, vou chamar alguém aqui para fazer para abrir a Bíblia e nos casar. A gente vai se casar ali na praia. Somente eu e você. Mas tem que chamar sua praia. Não, não. Se você quiser vai ser assim. Então eu não quero. Então tá bom. Então acaba aqui. Termina aqui. Acabou. Então tá bom. Eu não quero mesmo não. Você não quer chamar seus pais. Você não quer fazer uma opulência, uma riqueza, uma festona.
Você não quer pegar dinheiro emprestado para fazer uma festona? Ah, então eu não quero mais não. Então tá bom, eu também não quero não. Vá para lá, eu vou para cá e acabou. Se ele fizesse isso, ele não estaria ainda nos Estados Unidos ganhando 7 mil por mês, vivendo a vida dele em um país desenvolvido, um país com uma moeda forte, tranquilão, trabalhando muito, mas pelo menos ganhando muito bem, tendo a vida de luxo dele, né? Tendo o carro dele, o apartamento lá, ele estava mostrando lá, televisão grande, uma sala grande, sofá lá, se espalhava lá, ele mostrou o vídeo lá, né? Um sofá, uma salona, eletrodoméstico de primeira e etc. Tava gastando muito? Tava. Mas pelo menos tava usufruindo e tá, pô. Enquanto ele estiver trabalhando, isso aí continua. Enquanto ele estiver nos Estados Unidos, isso aí continua. Ele continuaria a vida dele, vivendo a vida dele normal, de boa. Ele disse que viajava também, né? Porque na verdade não tem férias, né? Quem trabalha lá não existe isso de férias. Você ganha por hora. Mas aí o cara ganhando por hora, o cara tiraria uma semana inteira de folga. Ah, essa semana eu pegar uma semana inteira de folga aqui e vou viajar. O cara não estaria. O cara teria mais de 100 mil de dívidas para pagar? Hein? Ele teria essa dívida enorme aí, que inclusive fez ele pensar em se churrascar? Estaria vivendo de boa, pô. Agora vamos ao segundo caso. Se ele chegasse para ela lá e dissesse o seguinte: a gente vai se casar. Agora é o seguinte: não vou gastar mais de 100 dólares nesse casamento. Eu vou dar $50 aqui o padre, $50 um fotógrafo. A gente vai alugar uma roupa aqui, $10. Né? Compra um vinhozinho aí, um champanhezinho. Filma, tira foto. A gente se beija lá. O padre diz que está casado perante Deus. Que é a palavra do padre, né? Deus designa, né? Eu acho que tem algum lugar na Bíblia aí. Designa o padre, né, para fazer essas honrarias. Diante de Deus, casaria. Gastaria ali 100 dólares. Ali naquele momento, tiraria as fotos e tal. Iria para um hotelzinho qualquer, né, passar um ou 2 dias de lua de mel. E voltaria para casa. Pronto. Eu aposto que. Eu aposto. Eu aposto com vocês. Que até hoje essa digníssima estaria com ele. Bicho, eu aposto. Eu aposto. O que você quiser. Que se fosse assim, até hoje ela estaria com ele. Porque em uma relação, quando a digníssima ela começa a exigir materialidade demais, recursos demais, bicho, para terminar é um tapa. Basta o cara não ter esses recursos, parar de ser o provedor. Ou então diminuir. É um tapa para terminar. É um tapa. Rapidinho. Agora, se fosse o contrário, se ela aceitasse ficar com ele por quem ele é, que isso aí é quase raridade. É quase raridade isso aí, né? É muito difícil, mas muito raro de acontecer. A digníssima chegar para você e colar com você por quem você é e não pelo que você tem. Mas se alguma vez colar em você por causa disso, pode ter certeza que faça chuva ou faça sol, tempestade, você esteja em alta, você esteja em baixa, é muito provável que ela permaneça com você, bicho. Muito provável. Mas, em contrapartida, se for da outra forma, primeiro baque, ela cai fora. Primeiro sinal de que você está sem dinheiro, ela cai fora. Quero divórcio. E acabou. E aí você volta para o Brasil, cheio de dívida, agiota na porta, vivendo em um cubículo, em uma kitnet, sem conseguir pagar direito, sem conseguir se alimentar direito. Ele estava dizendo que estava comendo miojo. A principal alimentação dele é miojo. Todo lascado, tudo lascado. Mas é isso que acontece, né?
Um dia, e para encerrar, né, ele falou que ele aprendeu, ele aprendeu, né, com esse baque aí, né? Ele aprendeu, ele nunca mais ele fará isso novamente, ele vai tentar se reerguer. Eu espero verdadeiramente, verdadeiramente, sinceramente, eu espero que ele se erga, né, consiga se desenvolver, pagar a dívida, progredir e nunca mais entrar numa furada dessa, né? Nunca mais acreditar que o amor ele vem através de materialidade, que ele vai ser feliz no material, né? Nunca. Ah, antes de encerrar, eu quero falar o seguinte, que eu estava conversando com um conhecido, né? E aí ele me falou o seguinte, ele me falou, poxa, sabe o Cicrano? Cicrano é outro conhecido nosso, né? Cicrano tá com 300 cabeças de gado. Aí, poxa, bicho, 300 cabeças de gado. Pô, 300 cabeças de gado é papo de fazendeiro, pô. Sim, ele tá. Tudo no sítio do pai. Aí você olha o cara vive numa motinha velha. O boné do cara é aquele boné de antigamente, parece boné de mendigo. Ele usa um boné de mendigo. Porque ele é calvo, né? Ele usa o boné de mendigo. Numa motinha velha, bicho. Motinha ali de 2007, a moto dele. Um boné velho, uma roupa rasgada. É sempre uma bermuda jeans rasgada. Uma camisa de bloco de carnaval. Bicho, camisa de bloco de carnaval. Bermuda jeans rasgada. Um boné antigo. Boné de mendigo. E se você parar para conversar com ele, ele vai pedir um dinheiro emprestado a você porque ele disse que tá com problema no banco, que travou o dinheiro no banco e tal. Mas aí você vai ver o cara tá com 300 cabeças de gado no pasto. Mas uma vez eu conversei com um colega meu, um colega já coroa, né? E foi uma verdade brutal que eu ouvi. Quanto mais você exibe, quanto mais você mostra, quanto mais você tenta passar para as pessoas que você está bem financeiramente, tá? Mais você atrai olhares e mais você atrai pedintes. As pessoas vêm atrás de você porque você está bem, você está de boa. Então as pessoas vêm atrás de você para pedir. E às vezes a história da pessoa é tão triste que você acaba cedendo, eu vou ter que dar mesmo. Aí você vai dando, dá lá ele, né? Dá um, dá outro, dá um, dá outro, você vai ver, pô. E aí não tem nada de. Não tem retorno. Não tem volta. Dinheiro que saiu da sua mão não volta mais. Acabou, você perdeu. Então é uma boa estratégia assim. Você viver de boa, normal, até porque, bicho, as aparências, viver de aparência é muito pesado, é muito que atrai, né? A pessoa ela acaba ficando com uma sensação de que está carregando, está vivendo uma vida que não é a dele, né? E atraindo olhares, atraindo. Porque a pior coisa das aparências é você atrair pessoas, né, que estão atraídas pelo seu dinheiro, pô. Atraídas pelo seu dinheiro. É tanto que as melhores amizades que a gente faz, eu ultimamente fiz boas amizades. Mas a maior parte das minhas amizades, 90% das minhas amizades foram feitas quando eu era um pé rapado, pô. Quando não tinha nada praticamente. Eu só tinha uma bicicleta. Foram as melhores amizades, porque as pessoas que se tornaram amigas minhas, elas se tornaram amigas minhas pelo meu jeito de ser, pelo meu modo de ser, pelo meu modo de pensar. Se tornaram amigas minhas por causa disso, pô. Não se tornaram amigas minhas por interesse. Ah, porque eu tenho carro, porque tem carro, porque tenho uma renda boa. Não. Porque posso me aproveitar disso ou daquilo. Não. E são poucos amigos que eu tenho, né? Permaneceram. Mas pra mim, assim, no meu ponto de vista, o ideal é esse. Você tá rodeado de pessoas que o único interesse que tem não é em você, é no que você tem, é no dinheiro, no seu dinheiro, nos seus bens materiais, no que você pode proporcionar.
No meu ponto de vista, não. Então, a vida simples, viver simples, atrai sim pessoas que vão se aproximar de você, vão ter uma amizade com você por quem você é, pelo seu comportamento, pelo seu pensamento e não pelo que você tem.